A gente vai começar a trabalhar, pessoal, a chamada integral de linha, tá? Integral de linha. Integral de linha para funções escalares, né? Porque existe a integral de linha, que vocês vão aprender a semana que vem, né? São as duas de linha que vocês vão aprender. Vamos entender por que esse nome de linha aí, tá? Hoje para funções escalares, semana que vem para funções vetoriais, tá? Mas vocês vão ver que as duas são boas de ser estudadas, é mesmo porque envolve muita coisa que nós já aprendemos, que vocês já aprenderam e tal, e tem uma ligação muito forte com a engenharia no sentido de praticidade, utilização delas, né? Tanto é que elas vêm nascendo aí, as duas, né? Tanto uma quanto outra, junto aos próprios estudos da engenharia. Então, um estudo recente, mas a gente fala recente aí, olhando para a matemática, né? Nós usamos coisa na matemática de mais de 2.000 anos, né? Por exemplo, a própria geometria euclidiana é de cerca de 400 anos antes de Cristo, né? Quando Euclides, lá de Alexandria, idealizou todos os fundamentos da geometria e tal. Mas essa integral não, né? Essa integral do final do século agora 19, né? Tá? Finalzinho já, final não, começo, né? Desculpa, né? Começo. Quando começou a se estudar o escoamento de fluido, forças, tal, né? E ela é chamada de linha. Por que ela é chamada de linha, né? Integral de linha? Porque ela segue exatamente um caminho definido. Então, nós podemos fazer até uma relação com a integral que você aprendeu lá no cálculo 2, a unidimensional, né? Integral unidimensional com caminho definido AB. O intervalo definido AB, lá você fazia com o intervalo definido. Essa vai ser com o caminho definido AB. Ou seja, sobre uma curva, onde essa curva você vai ter um caminho definido sobre a curva. Tá? E aí o cálculo, cara, tem uma fórmula pronta, né? Tem uma fórmula pronta, vamos entender a teoria do surgimento dessa fórmula, não ficar só usando fórmula sem compreensão, né? Aí depois vocês vão ver que usou a fórmula, tal, não vai ter muita coisa, né? O que vai ter aqui, às vezes, vamos ter que integrar, tal, um trabalho de integração, mas de muitas coisas, inclusive, que vocês já sabem, claro, né? Se tiver alguma novidade, a gente vê aí de integração. Então, veja bem, primeiramente que a função precisa estar parametrizada, tá? Porque por causa do cálculo da integral, ela precisa estar na forma paramétrica. Por isso mesmo, até que vocês aprenderam há 2 semanas, o cálculo de parametrização. Parametrizar uma reta, parametrizar uma circunferência, parametrizar uma parábola, né? Parametrizar uma elipse, assim por diante, tá? A curva precisa estar parametrizada. Vamos entender aqui o surgimento da fórmula. Veja bem, o conceito dela, né, da integral de linha. Integral de linha é para função escalar. Semana que vem a gente vê para função vetorial. Então, veja bem, aqui, ó, né? Só ver aqui, está ligado o microfone, tá, né? Se eu olhar aqui no parâmetro t, já que ela vai ser parametrizada, nós temos o intervalo ti. Projetando esse intervalo na curva, né? Na curva, eu vou ter aqui um outro intervalo que vai ser um pi, né? Que é a imagem de um ponto ti, eu vou ter um pi. Bom, cada intervalozinho desse aqui, cada trecho desta curva, né? Que eu tenho a curva e tal, cada trecho dessa curva eu vou chamar de um ΔS. ΔS seriam os comprimentos, o tamanho desses subarcos, né? Seriam tirados de um arco maior. Bom, eu vou ter aqui N subarcos, né? N ΔS, N tamanhos. Vamos ver o que é que acontece quando eu pego todos esses tamanhos e multiplico, né? Pela imagem aqui, pelo f de xi de xyi, né? Que é o pi. O que é que acontece? Ó, cadê? Vamos lá. Ó, o que é que acontece? Quando a gente pega, se a gente multiplica, porque, na verdade, nós vamos ter lá a imagem, né, na curva C, de um ponto da função f no ponto xi. Se eu multiplico esse xi por esses ΔSi, que são os segmentos lá, os subarcos, né, eu vou ter, na verdade, uma somatória de arcos, de f de xi e ΔSi. E essa somatória é conhecida como soma de Riemann, né? Riemann é um dos grandes matemáticos aí que colaborou muito para os estudos da integral, tá? A integral passou por vários matemáticos, desde o Newton, por exemplo, né? O Isaac Newton já tinha lá considerações sobre a integral, como os outros matemáticos também anteriores, depois os posteriores.
E o Riemann é um dos conceitos mais atual. Então, foi um conceito em desenvolvimento, que levou aí cerca de 300 a 400 anos. Então, essa é uma soma de Riemann. Bom, o que acontece aqui? Eu tenho uma somatória de f de xi vezes ΔSI. O limite dessa somatória é exatamente o que a gente vai definir como integral de linha sobre a curva S. Ou seja, é isso aqui que eu coloquei aqui embaixo para vocês, a integral sobre a curva C de f de xy ds. Lembrando que ds significa cada arco daquele lá, é o limite desse produto, dessa somatória desse produto, do i valendo 1 até n, depende de quantos arcos eu tenho, né? Esse limite é o que a gente vai chamar dessa integral. Acontece o seguinte, que essa integral de f de x ds, o ideal é que a gente calcule, né? Esse ds é o comprimento de cada arco. Então, o ideal é que a gente calcule esse comprimento, use a fórmula do comprimento e saia desse ds. Ou seja, faça uma troca de variáveis. Vocês aprenderam lá no cálculo 2, por exemplo, que o comprimento de um arco no espaço não, no plano mesmo, né? Vocês usando integral unidimensional. Comprimento de um arco, definido no plano XY, por exemplo, é uma integral definida de AB da raiz quadrada de dx dt ao quadrado mais dy dt ao quadrado. Vocês usaram isso em cálculo 2. Então, vocês aprenderam a integral, né, definida, em seguida veio as aplicações. E nas aplicações vocês fizeram isso, o comprimento de um arco, né? Isso aí vem, inclusive, lá do Teorema de Pitágoras, que a gente pega lá um pedaço de arco no plano, cria um triângulo retângulo e considera o comprimento, o pedaço do arco como a hipotenusa. Aí vai dar isso aqui, porque é a soma dos quadrados dos catetos. Os catetos vão ser as derivadas. Bom, então nós vamos fazer uma troca, ou seja, nós vamos chegar nessa integral aqui, no lugar do ds, que é o comprimento do arco, a gente vai entrar com isso aqui. Vamos ver como a gente faz essa troca, para produzir essa fórmula, né? Com mais simplicidade, para cálculo dessa integral. Ó, a fórmula está assim, mas eu vou mostrar mais detalhes para vocês à frente. Aqui ficou assim, integral sobre a curva C de f de xy ds é integral de a a b. Sim, porque mesmo sendo sobre uma curva, ela é um intervalo. Então, é uma integral limitada por dois intervalos, sim, né? Uma integral definida. E o que vocês estão vendo aqui, f de x, t, y, t, é exatamente a parametrização. Quer dizer, a curva vai estar parametrizada. Eu vou ter uma função qualquer, mas eu vou pegar a curva e parametrizar e substituir na função, que é o f de x, t, y, t, vezes o ds. E o ds deu isso aqui, ó, raiz quadrada e da derivada em relação a x, né, de x em relação a t ao quadrado, derivada de y em relação a t ao quadrado, dt. Vamos entender aqui como é que nós substituímos o ds por isso. Deixa eu fazer aqui no próximo slide para vocês verem melhor. Ó, lá no cálculo 2, vocês aprenderam isso aqui. Que o ds dt, que é o comprimento do arco, é a raiz quadrada de dx ao quadrado dt mais dy ao quadrado dt. Na verdade, é a raiz quadrada da soma das derivadas. Pronto. Mas se eu quero isolar esse ds, ó, o que é que eu faço? Esse dt vem aqui, passa para cá multiplicando. Ó. Esse dt vem para cá. Então, fica ds igual a raiz quadrada de dx dt ao quadrado mais dy dt ao quadrado dt. Pronto, foi o que nós fizemos na integral. Ó. Se eu voltar aqui, você vai ver na integral que no lugar do ds está exatamente aquilo lá. Pronto, e aí daí? E daí que nós temos uma fórmula, né, pronta para calcular a integral. O que vai variar aí é a função, né? A função, as parametrizações, porque aí muda a função, muda a curva, muda a parametrização, né? E a função também, que deve variar de acordo com a função, tá? Mas nós vamos usar essa fórmula sempre? Sim, claro, vamos usar a fórmula sempre. Vamos ver aqui. Vamos fazer aqui fazendo uma síntese geral da teoria. O que é que você está calculando, né? Sintetizando. O que é que você está calculando quando você calcula a integral de linha sobre uma curva C? No fundo, você está calculando o seguinte, pessoal, a área dessa região que está limitada por essa curva e sobre a curva. E essa altura nada mais é do que a imagem, né? Do que a imagem desse xy, é o f de xy. Então, o que você está calculando é essa área, tá? Dessa função
né, sobre essa curva aqui, sobre esse caminho C, por isso chamado integral de linha. Tá? Uma forma sintetizada é isso que você está fazendo como significado. Né? Vamos resolver esse primeiro exemplo aí para entender melhor, usando já a fórmula, né? Claro. Ó, calcule a integral de 2 mais x ao quadrado y ds, né? Sobre a curva C, ds. Onde C é a metade superior do círculo unitário. Ou seja, metade superior significa, né? Primeiro e segundo quadrante. Porque essa circunferência ela dá uma volta completa. Ela tem centro na origem e raio 1. Bom, então a curva é essa. Veja bem, tem que ficar bem claro para você qual é a função. A função é 2 mais x ao quadrado y. Quem é a curva sobre a curva? Que curva? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Que nós sabemos que é uma circunferência de centro na origem e raio 1. Perfeito. E daí? Bom, e daí vamos parametrizar essa circunferência, porque eu preciso parametrizar a curva. A curva é sempre parametrizada, né? Perfeito. Então, vamos lá. Parametrizando essa curva, lembram que a parametrização da circunferência é x é r cosseno t e y é r seno t? Claro, se ela estiver na origem, né? Se ela não estiver na origem, seria um x0 mais r cosseno t e o y0 mais r seno t, que é aquilo que a gente fez há 2 semanas. Só que ela está na origem, então as coordenadas é 0, 0 do centro. E o raio é 1. Então, na verdade, fica x cosseno t, que seria r cosseno t. O r é 1, fica x cosseno t. Né? E o y, r seno t. Acontece que o r é 1, então fica 1 seno t. Né? Essa é a parametrização. X é cosseno t e y é seno t. Pronto, e daí? Bom, como eu estou tratando aqui também, qual é o intervalo? Né? O intervalo vai ser de 0 a π, porque ele está falando para a gente que é a metade superior do círculo unitário. Então, metade superior começa aqui, né? No 0, e vai até π, né? Variação em radianos, tá? Então, já temos a parametrização, já temos a variação. Lembrando da fórmula, deixa eu voltar aqui na fórmula, cadê a fórmula, né? Lembrando da fórmula, né? A fórmula precisa dessas derivadas. Então, vamos calcular as derivadas da função parametrizada. Vamos calcular as derivadas da função parametrizada. Ou seja, você pode fazer isso tudo separado e depois substituir na integral, né? Na formulazinha pronta. Vamos lá, ó. Olha lá, veja bem. O x é r cosseno t. Como r era 1, ficou cosseno t. Aí eu já aproveitei e derivei. dx dt é menos seno t, porque eu vou precisar dessas duas coisas, né? O y é seno t. Eu já aproveitei e derivei. dy é cosseno t, né? Eu vou pegar aqui o x de t parametrizado e o y parametrizado e vou substituir na função, né? Ou seja, é isso aqui que a gente vai fazer, né? Substituir aqui, na função. Ela na forma paramétrica. Então, vai ficar 2 mais, né, a função parametrizada. X ao quadrado. Que é um x? É cosseno t. Então, fica cosseno ao quadrado t. Vezes y, que é seno t. Né? Perfeito. Tá, na função. Isso é uma coisa. A outra coisa é que eu vou agora pegar as derivadas, menos seno t e cosseno t, e substituir na fórmula. Porque a fórmula é isso, né? É a função vezes ds. A função parametrizada ficou assim, é 2 mais cosseno ao quadrado t. Ou seja, no lugar do x entrou o cosseno t. No lugar do y ficou o seno t. Vezes a raiz quadrada de é o ds, né? Lembra lá atrás que a gente deduziu? Do dx dt ao quadrado, dy dt ao quadrado. E são exatamente as derivadas aqui, ó, né? Ou seja, qual a derivada do dx dt? Cadê? É menos seno t ao quadrado, ficou seno ao quadrado t. Qual a derivada de dy dt? É cosseno t ao quadrado, cosseno t ao quadrado. Então, é essa integral que nós vamos ter que calcular, tá? Bom, eu sei o seguinte, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado me dá o que a gente chama de relação fundamental da trigonometria, né? Ou seja, essa soma dá 1. Se essa soma dá 1, né?
Então, isso aqui vai sumir praticamente, vai sobrar só isso aqui para calcular a integral. Vai ficar 2 mais cosseno ao quadrado t vezes seno t dt. Perfeito. Bom, deixa eu baixar isso aqui. Aí eu cheguei aqui e já coloquei a resposta direto para você, mas vocês vão entender, professor, e agora? Eu sei que a integral de uma soma é a soma das integrais. A integral de 2 é 2t. E agora, a integral de cosseno ao quadrado t vezes seno t, por que é que deu menos cosseno ao cubo t sobre 3? Né? Vamos ver. Então, fiz ela separada, já que a integral é aqui, né? Relembrar algumas coisas aí do cálculo 2 e tal. Vamos lá, vou pegar e vou calcular essa integral aqui separadamente. Integral de uma soma é a soma das integrais, integral de 2 é 2t, e agora eu preciso dessa integral aqui. Então, eu fiz ela aqui na página seguinte, ó. Cálculo da integral de cosseno ao quadrado t vezes seno t dt. Por substituição, né? Chamando o cosseno t de u. Perfeito? Então, du é menos seno t. É isso aí. Se o cosseno t é u, então du é menos seno t. Né? Só que eu não quero menos seno, eu quero seno. Então, inverto, troca multiplica por menos 1. Então, fica seno t dt igual a menos du. Pronto, é a substituição que eu vou fazer. No lugar do cosseno, eu vou entrar com u. No lugar do seno t dt, eu vou entrar com menos du. Então, a integral fica assim, ó. Cosseno ao quadrado é u ao quadrado, vezes menos du. Esse menos vem aqui para fora, né? Uma constante, menos. Ou seja, o que é que sobrou para a gente? A integral de u ao quadrado du. A integral de u ao quadrado du é u a terceira sobre 3, só que menos, por causa do menos que estaria aqui fora, tá? Né? Menos u ao quadrado sobre 3. Bom, como o u para a gente, que eu tinha chamado, era cosseno, né? Então, no lugar do u, eu reescrevo cosseno. Então, ficou menos cosseno ao cubo sobre 3, cosseno ao cubo t sobre 3, que é u a terceira sobre 3. Pronto. Por isso, voltando aqui, né, ó, eu escrevi que o valor dessa integral é menos cosseno ao cubo de t sobre 3. Pronto, agora vamos calcular. Ela é definida de 0 a π, né, porque era uma semicircunferência de 0 a π. Eu vou fazer f de π menos f de 0. Bom, f de π aqui no t dá 2π. E o 0 dá 0. Então, vai sumir o 0 aqui para o t. Perfeito. Agora, f de π para o cosseno ao cubo de t sobre 3. Vamos lá. Cosseno ao cubo de t. O t é π. Cosseno de t é... Cosseno de π é menos 1. Menos 1 ao cubo é menos 1. Com esse menos, mais. Então, fica mais um terço. Perfeito. Mas por que está 2 terços aqui? Cosseno de 0, né, que é menos cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. E 1 ao cubo é 1. 1 sobre 3 é 3. Fica menos um terço. Como é menos da integral, fica mais um terço. Então, 1 terço mais 1 terço, 2 terços. Por isso ficou 2 terços aqui. Né? Bom, então o valor da integral é 2π mais 2 terços. Certo? Você estaria calculando exatamente a região, né, a área, tá, sobre esta curva, aí, sobre esse arco, aí, essa semicircunferência, né, definida por aquela função lá. Tá? Vamos ver aqui mais alguma coisinha de teoria, algumas ideias, e depois fazer mais exemplos. Bom, eu coloquei para vocês aqui o seguinte, ó. Isso aqui são relações da trigonometria que às vezes vocês podem usar, né? O que é seno ao quadrado de x? Eu posso pegar o seno ao quadrado de x e trocá-lo, né, por meio menos cosseno de 2x sobre 2. Por quê, professor? Porque às vezes é mais fácil integrar isso, muito mais fácil do que isso. Entendeu? Dependendo da situação. Isso é transformar o seno ao quadrado numa soma do arco duplo do cosseno. E o cosseno ao quadrado também é 1 mais. Né? Não são relações da trigonometria. Tá? Você pode usar a todo instante, só querer, tá? Né? Quando for necessário. Não é o caso aqui, eu não usei nada disso, só para vocês terem aqui anotado. Vamos lá. Ó, aí você vai ver assim, bom, professor, mas se a minha curva foram trechos diferentes, né? Até aqui é uma curva, daqui é outra curva, aqui é outra, tá, então não tem problema. Se os caminhos são caminhos diferentes, o que é que eu faço? Eu calculo a integral para cada caminho.
e somo, né? Então, sobre o caminho C1, aí faço o cálculo, sobre o caminho C2, sobre o caminho C3, e depois faço a soma. Porque como esses caminhos serão curvas diferentes, então eu tenho que calcular a integral para cada caminho, tá? Aí eu escrevi aqui a propriedade, a integral sobre uma curva C de f de x, y, ds, integral de linha, né? É sobre a curva C1, f de x, y, ds, mais sobre a curva C2, f de ds, e assim por diante, né? Tantos caminhos você tem, tá? É a soma dos caminhos. Preciso ver aí quem são as curvas. Então, eu posso realmente fracioná-la, né? Quando as curvas for diferentes, claro, caminhos diferentes. Bom, e no espaço? Como é que fica a integral de linha no espaço, né? Aumenta uma variável só, pessoal. Aumenta só o z, né? A estrutura é a mesma. Aqui nós vamos ter um f de x, y, z ds, né? E é a integral definida de a a b da função parametrizada. É um f de x de t, y de t, z de t, vezes, né? Aquele arco. E aquele arco, na verdade, vai ser um dx dt, porque vai ser um arco do espaço, mais ao quadrado, mais dy dt ao quadrado, mais um dz dt ao quadrado. Então, o que aumentou aí? Apenas uma variável a mais, tá? Aí eu coloquei para vocês aqui fórmulas, né? Fórmulas, notações diferentes, você pode encontrar em livros, tal, e às vezes pensa que é outra coisa, não é. O que é isso aqui? A mesma coisa que isso, só que a derivada está sendo chamada de x'. Pode ser? Pode, claro que pode, né? X' de t, y' de t, z' de t. Agora, essa é uma notação vetorial, uma notação já mais sofisticada, né? O que é esse módulo aqui de R' de t, né? Isso quer dizer exatamente o comprimento do arco, né? Ou seja, é a raiz quadrada, tal, da soma das derivadas ao quadrado. É uma notação aí vetorial, que pode aparecer em alguns livros aí, tá? Então, não estranhe, porque todas essas três fórmulas querem dizer a mesma coisa, né? E o FR de t é a função parametrizada. Bom, vamos fazer um exemplo agora no espaço, né? Calcular x ao quadrado y dz ds, onde C é o segmento de reta que une o ponto A, 0, 0 e 1, ao ponto B, 2, 1 e 1. Né? Bom, primeiro, é um segmento de reta, né, pessoal? Que tem origem A e extremidade em B. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar a equação dessa reta, né? E a partir da equação vetorial, eu chego na forma paramétrica, que foi aquilo aí que a gente fez na semana passada. Trabalhamos a semana passada nesse sentido aí, né? Então, eu fixo o ponto A e crio o vetor AB, né? E quem é AB? B é B menos A. E B menos A, eu fiz a conta aqui, deu 2, 1 e 0. Agora, esse aqui é um vetor, né? Que é o ponto B menos o ponto A. E a reta, na sua estrutura geral, fica assim, x igual a A mais T vezes AB, onde AB é o vetor, né? A é o ponto, esse ponto 0, 0 e 1, e AB é o vetor B menos A. E deu 2, 1 e 0. Ele aqui, a reta é escrita aqui, né? Agora eu pego essa reta e escrevo na forma paramétrica, porque a integral vai trabalhar com as funções parametrizadas, com o caminho parametrizado e a função também, né? Então, a curva parametrizada fica x igual a 2t, ó, né? Porque aqui é 0, vai dar 2t. Y vai dar t, porque aqui também é 0, né? E o z vai dar 1, porque aqui vai dar 0. Pronto, parametrizei, perfeito. Aproveito, já calculo em seguida a derivada, porque eu vou usar as derivadas sempre, né? Que é lá o ds, que é a raiz quadrada do dx dt, dy dt, dz dt, tudo ao quadrado. Bom, a derivada de 2t, o que é que dá? 2. Derivada de t, 1. Derivada de 1, 0. Já calculei a derivada. Então, eu posso fazer essas coisas tudo fora, separado. E depois põe na fórmula no final, né? E já manda o brasa lá. Já fiz o f de r de t. O que é o FR de t, professor? É pegar as paramétricas e substituir na função. Então, vai ficar 2t ao quadrado vezes, né? T vezes 1. Bom,
E aí, vamos lá para a fórmula? Vamos na página seguinte. Olha a fórmula que eu reescrevi, a fórmula para vocês, né? Integral de AB, dela parametrizada, é o f de r de t, vezes o ds, que é essa soma aqui de quadrados das derivadas. Então, substituir a forma paramétrica substituída na função, dá isso aqui, 2t ao quadrado vezes t vezes 1, né? Que é isso aqui que eu fiz aqui, que é pegar a forma paramétrica e substituir na função aqui, certo? No lugar das coordenadas. Perfeito. Vezes raiz quadrada, né? De 2 ao quadrado, que é a derivada, né? De 2t, 2 ao quadrado, derivada de t dá 1, e 0 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar raiz quadrada de 5, que é um número. E isso aqui vai dar 4t ao quadrado vezes t, vai dar 4t ao cubo, vezes aí de 5. Bom, raiz de 5 é um número, é uma constante, né? Eu poderia até, se eu quiser, tirar da integral. Mas como a integral é relativamente pequena, não vou tirar, não. Então, ficou a integral de 0 a 1, da raiz de 5 vezes 4t ao cubo. Então, vou integrar aqui na variável t, né? Isso tudo é constante, já. O raiz de 5 e 4 são constantes. Integral de t ao cubo é t a quarta sobre 4, né? T a quarta sobre 4. Perfeito. Varia t a quarta sobre 4, como tinha um 4 aqui, cancelamos o 4, ficou só t a quarta. Variando de 0 a 1. O 0 vai zerar tudo, então eu vou fazer f de 1. O f de 1 é 1 elevado a 4. E vai dar a raiz de 5. Pronto, está calculada a integral, né? Vamos fazer um terceiro exemplo aí para aperfeiçoar mais um pouquinho mais, né? Lembrando que a aula que vem na sexta-feira vai ser uma aula só de exercícios para a gente dar uma reforçada boa aí. E exercícios aí que dê um pouquinho mais de trabalho, mas não vai ser muito trabalho não, né, professor? Bom, essa questão é uma questão interessante aí, que a engenharia trabalha muito esse tipo de coisa, né? Determine a massa do fio gama T, T2T e 3T, ou seja, já está parametrizado. Perfeito? Já dá a função, já está na terna ordenada, né, e a terna aí é o x e o z, que já está na forma parametrizada. Então, não precisa nem se preocupar com parametrização, né? E a massa do fio, onde o T varia de 0 a 1. Deixa eu voltar aqui, só para chamar a atenção aqui, eu acho que eu não chamei a atenção. Ó, eu queria parametrizar uma reta. Perfeito. Parametrizei, está tudo em ordem. Sendo reta, o parâmetro T vai variar sempre de 0 a 1. Então, ficar de olho nisso aí, né? Porque ele não altera a reta. Então, fica de 0 a 1 sempre, sempre. Foi reta, se não aparecer isso aqui escrito, já sabe, de 0 a 1, né? Agora, ali não, né? Esse outro não, né? Esse aqui foi a função e foi dado, né? Foi dado que o T vai variar de 0 a 1, cuja densidade linear é dada por f de x y z igual a x mais y mais y. Ou seja, a engenharia utiliza muito esse tipo de coisa, porque, na verdade, o que ela quer calcular? Quer calcular a massa. E sabe o que é a massa? A massa é a integral de linha da função densidade ds. Então, por isso que a gente vai usar a integral de linha. Porque a massa é isso, é a integral de linha sobre essa curva C parametrizada, curva gama, né? Da densidade, né? E a densidade foi dada da função densidade, x mais y mais z, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui já a terna ordenada, que já está aqui na sua forma paramétrica, vamos derivar. Então, gama linha de t, o que é que dá? Derivada de t dá 1, derivada de 2t dá 2, de 3t dá 3, derivei. Vamos aproveitar também separado e já calcular a raiz quadrada dessas derivadas ao quadrado. Pode fazer fora tudo? Pode, né? Então, ficou 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Isso aqui dá 9, aqui dá 13 e 1, 14, raiz de 14. Bom, eu vou aproveitar já também ela aqui, já está parametrizada, e fazer o f de r de t, ou seja, substituir na função. Como a função era x mais y mais z,
Então, vai ficar T mais 2T mais 3T. E vai dar 6T. Então, na verdade, o que é que você vai ter agora indo lá para a fórmula, né? Você vai ter isso aqui, que nós já fizemos, que é o F de gama T, né? Ou seja, a curva parametrizada. Isso aqui deu quanto para a gente? Deu 6T, está aqui, né? E aqui você vai ter lá o comprimento do arco. E o comprimento do arco nós já calculamos. Quanto é que deu? Raiz de 14. Então, na verdade, você vai ter a integral de 0 a 1 de 6T raiz de 14 dt. Né? Bom, o 6 é constante, raiz de 14 também. Eu vou integrar T. A integral de T é T ao quadrado sobre 2. Né? Com 6 aí multiplicando e o raiz de 14 também. Simplificando 6 com 2 dá 3. 3t ao quadrado raiz de 14. Fazendo o f de 1, t ao quadrado dá 1, então fica 3 raiz de 14. E o f de 0 zera tudo, né? Portanto, o que é que sobrou para a gente? Qual o valor da integral? 3 raiz de 14, né? Esse é o valor da integral. Na verdade, o que você está calculando é a massa do fio, né? E onde esse fio tem essa densidade apresentada por essa função aqui. Né? Então, a massa é a integral de linha da densidade. Bom, pessoal, como exemplo era isso aí. E aí a semana que vem, não, sexta-feira agora, né? Sexta-feira agora eu vou pegar aí uns 4, 5 questões boas, né? Para a gente intensificar aí essa resolução de problemas, certo? Mas a teoria